Uma viatura marrom corta o trânsito. Minutos depois, passa outra camuflada. Na esquina, um brasão diferente. Em outra, um símbolo que parece de filme. E aí vem a dúvida que ninguém fala em voz alta. Quem é quem nessa guerra? Porque não é só a PM. Na Bahia, existem camadas. Tropas que não nasceram para aparecer, mas para responder quando o normal desaba. Um bairro que ferve, uma região que entra em colapso, um interior onde a distância vira armadilha, uma crise em que um erro custa vidas. O que para muita gente parece excesso, na verdade pode ser um mapa da realidade. Se existem tantas unidades, é porque os problemas também são muitos. Hoje a gente vai abrir esse sistema por dentro, entender por que a Bahia precisou criar tantas tropas especializadas. Há um motivo pelo qual a Bahia se tornou um laboratório tático dentro da segurança pública brasileira. É o estado com o maior território do Nordeste, uma extensão que vai do litoral densamente urbano ao sertão quase intransitável da Caatinga. Em Salvador e na região metropolitana, o desafio é o controle urbano. Becos, favelas, avenidas e áreas comerciais com milhões de habitantes comprimidos. No interior, o cenário muda completamente. Longas distâncias, municípios isolados e biomas que dificultam qualquer deslocamento rápido. Nenhum modelo único de policiamento poderia dar conta de um território tão desigual e de criminosos tão adaptáveis. A história recente mostra que a Bahia precisou criar tropas especializadas, não por escolha, mas por necessidade. Nos anos 70 e 80, enquanto o país enfrentava a modernização do crime urbano, nasciam as primeiras unidades de patrulhamento tático, herdeiras das antigas rondas de choque. O foco inicial era conter os assaltos a instituições financeiras e apoiar os batalhões convencionais em Salvador. Mas o século XXI traria algo mais complexo. No início dos anos 2000, surgiu o Comando da Paz, a primeira organização criminosa baiana. De dentro dos presídios, seus líderes passaram a ditar ordens que ultrapassavam os muros. O sistema prisional virou centro de comando. O tráfico de drogas se reorganizou e dividiu Salvador em territórios sob domínio de grupos rivais. Com a dissidência do Comando da Paz, nasceram facções que até hoje disputam espaço. Bonde do Maluco, Bonde do Ajeita, Catiara, Ordem Progresso e outras dezenas. O conflito urbano se espalhou na capital para o interior e o crime deixou de ser local, tornou-se itinerante e estruturado, com vínculos nacionais como o Comando Vermelho e o PCC. Hoje, segundo o mapeamento do Correio e do Observatório de Segurança, mais de 20 facções atuam em 19 cidades baianas. O Bonde do Maluco, criado em 2015, domina 13 delas. O Comando Vermelho e o Catiara avançam pelo Recôncavo e pelo Sertão. Veja na tela um dos últimos levantamentos das principais organizações criminosas na capital e região metropolitana. Aqui você pode perceber que é o maior número na capital, com a grande concentração de disputas territoriais. Essa pulverização transformou o estado em palco de uma guerra silenciosa. O tráfico se expandiu, os crimes violentos letais intencionais cresceram e as áreas de risco se multiplicaram. Foi nesse contexto que o patrulhamento tático e companhias especializadas ganharam protagonismo. As tropas deixaram de ser apenas reforço, viraram condição de sobrevivência institucional. A doutrina de atuação, baseada em pessoal qualificado, equipamento e treinamento contínuo, passou a ser o divisor entre o controle e o caos. O mapa criminal substituiu a rotina de rondas aleatórias. Inteligência, estatísticas e resposta rápida se tornaram a espia dorsal da nova polícia baiana. E assim, ao longo das últimas décadas, a PM Bahia foi se moldando em camadas de especialização, cada uma criada para enfrentar um tipo de guerra diferente: urbana, rural ou psicológica. O Estado não multiplicou tropas por vaidade. Fez isso porque, diante da complexidade do seu território e da ousadia do crime, não bastava ter uma polícia. Era preciso ter várias dentro de uma só farda. E quando o crime cria rotina, a polícia precisa criar camadas. E a primeira delas mora dentro de cada unidade diária. Se existe uma tropa que o cidadão baiano vê de perto e muitas vezes nem percebe que está vendo, é o PETO. Porque não é um batalhão à parte, não é uma estrutura com quartel próprio e bandeira independente. Ele é, na prática, o tático de área, abrigado dentro das companhias independentes de polícia militar. Uma engrenagem local criada para resolver aquilo que o rádio-patrulha convencional começa a encarar quando o cenário muda. Mais armas, mais facção, mais risco, menos tempo para errar. A literatura descreve esse fenômeno com clareza. O policiamento ostensivo, quando enfrenta um ambiente com criminalidade mais agressiva e organizada, tende a criar guarnições de emprego tático operacional, para entregar repressão qualificada e pronta resposta. E é aí que o PETO entra como primeiro grau de tacitização no território. Ele não existe para substituir o policiamento comum, existe para apoiar, reforçar e assumir a dianteira quando a ocorrência pede mais robustez, técnica e coordenação.
E é um detalhe importante que ajuda o público a entender a realidade como ela é. Embora o Estado tenha ramificado unidades especializadas, parte das análises acadêmicas apontam que algumas estruturas operam largamente mesmo sem estarem, em certos momentos, formalizadas de forma independente, no organograma público. E o PETO aparece como exemplo disso. Traduzindo, a rua anda mais rápido do que a burocracia, e a polícia precisa responder com o que tem, no tempo que existe. Agora um recado importante. Antes de investir qualquer farda tática, o primeiro passo é passar no concurso. Se você está nessa jornada, sabe da importância de uma boa preparação. Então, para te ajudar com o material que realmente vai fazer diferença para você, deixei um combo com 3 simulados da PM Bahia, com questões comentadas, acesso imediato e preço acessível. O QR Code está na tela e o link está na descrição. Não deixe de conferir. Na prática, o PETO funciona como o braço forte do comando da OPM. É a tropa que faz a ponte entre o policiamento do dia a dia e o policiamento tático. O tipo de ocorrência que cai no colo do PETO costuma ser um meio termo perigoso. Abordagem com maior potencial de confronto, incursão curta para estabilizar uma área, cerco rápido, captura de suspeitos armados, apoio a guarnições convencionais que esbarram numa situação acima do normal. Tudo com peso de operar dentro do próprio território, conhecendo rotas de fuga, pontos quentes e horários críticos. E é por isso que a ideia-chave desse capítulo é simples e verdadeira. Antes de qualquer tropa de elite entrar em cena, quem segura a primeira pancada quase sempre é o PETO. Ele é a camada tática mais próxima do cotidiano. A tropa que aparece quando a normalidade quebra e o Estado precisa reagir em segundos. No próximo capítulo, subimos mais um degrau, para falar sobre a Patamo e a Rondesp. Quando a gente fala em policiamento tático na Bahia, existe um ponto que precisa ficar claro. Não é sobre ter tropa, é sobre ter doutrina. E a doutrina muitas vezes nasce antes do uniforme virar símbolo ou antes do nome virar marca na rua. Um bom exemplo disso aparece nos próprios registros de formação da Patamo. Em 2015 foi iniciado um projeto de capacitação continuada das companhias independentes de policiamento tático, com a criação de um núcleo de instruções de policiamento, formado por oficiais que já vinham das fileiras do tático. Na prática, foi uma tentativa de padronizar mentalidade, técnica e método. E isso muda tudo. A Patamo representa uma coisa muito específica, o tático que se move para onde o problema está crescendo. E para você entender um pouco sobre sua evolução, confira a linha do tempo dessa unidade. Em meados dos anos 2000, a Rotamo já aparece dentro do universo do BP Choque, como companhia voltada à lógica do tático em viatura. Em 2015, a PM Bahia começa a puxar esse eixo para um nível mais padronizado, com iniciativas de capacitação continuada e foco em método. Em 2017, a Patamo é oficialmente criada como a companhia do BP Choque, e em 2023, ela é levada a batalhão. Não é a tropa que mora no bairro, é a tropa que chega para estabilizar, pressionar e reorganizar o terreno quando a crise começa a escalar. E é por isso que o patrulhamento tático móvel tem essa assinatura: mobilidade, técnica, efeito psicológico de presença, sem depender da rotina fixa do policiamento local. As localidades que inicialmente seriam os focos de atuação da Patamo em Salvador eram Engenho Velho da Federação, Cosme de Farias, Valéria, Santa Cruz, Vale do Matatu e Boqueirão. Bairros esses que compõem a chamada mancha criminal, pois são bairros que hospedam um volume maior de ocorrências de violência. Além desses bairros, atualmente a Patamo tem forte atuação no bairro Nordeste de Amaralina. A tropa carrega uma herança importante, a cultura de pronto emprego e de ocupação, típica de unidades ligadas ao universo do choque. Isso ajuda a entender por que em momentos de tensão ela aparece como fossem operações de reforço, em janelas de tempo delimitadas e com foco em devolver o controle para unidades de área. E se a Patamo é o tático que chega como força móvel de estabilização, a Rondesp é a coluna tática que atua com recobrimento regional. Ela nasce para reforçar áreas em colapso temporário, operando por decisão de comando, guiada por mancha criminal e inteligência, não por rotina de setor fixo. É o tático que pula de uma área para outra, onde o indicador sobe, onde a disputa esquenta, onde o patrulhamento ordinário começa a ser pressionado por volume e risco. A Rondesp nasce em 2002, como resposta a um problema simples. A criminalidade mudava mais rápido do que o policiamento territorial conseguia acompanhar. Primeiro ela entra como força de reforço na capital, rondas especiais, mobilidade alta, abordagem tática e pronta resposta, até ganhar desenho próprio, Atlântico, Bahia de Todos os Santos e Central, com a Rondesp RMS, conectando Salvador aos municípios do entorno. No boca a boca aparece o apelido Chocolate, ligado à cor marcante do padrão visual das viaturas da tropa, e que vira quase uma assinatura popular.
Com o tempo, o que era operação vira estrutura, presença, turnos, viaturas e rotas pensadas para bater rápido, onde o crime tenta criar rotina. Em 2025, esse eixo de Salvador e região metropolitana sobe ao patamar de batalhões, e quando a pressão migra por rodovias e cidades médias, a lógica se espalha. A Rondesp vira a rede tática pontilhão da Bahia. E a diferença para o PETO precisa ficar cristalina sem aula chata. O PETO é o tático local. Está dentro da unidade diária ligada às companhias independentes de polícia militar. Responde ao território, é o primeiro escalão tático. A Rondesp é o tático regional. Tem maior autonomia como unidade especializada, atua como reforço móvel sobre múltiplas áreas e com foco em resposta rápida em zonas críticas. Ela não substitui a unidade local, ela amplifica. Em termos característicos, dá para reconhecer antes mesmo de ler a tarjeta. A Rondesp costuma carregar a assinatura mais clássica da PM Bahia: fardamento marrom, colete tático escuro e identificação grande no peito ou nas costas. É um visual pensado para patrulhamento tático de reforço, presença constante e deslocamento rápido entre áreas. A Patamo, por outro lado, traz uma estética mais choque, uniforme mais escuro e com camuflado urbano cinza, colete preto e um conjunto que grita prontidão para a ação de maior risco. E viaturas com assinatura visual própria, seguindo o mesmo padrão 4x4. Rondesp e Patamo não competem. Elas existem porque a violência e o crime organizado não respeitam limites administrativos. Facções migram, disputas estouram, territórios mudam de mão. E quando o problema deixa de ter um quarteirão e vira uma região inteira, a PM Bahia responde com a camada acima, mais móvel, mais coordenada, mais padronizada. É nesse ponto que o documentário encaixa o mapa na tela e faz o público entender: tropa especializada não é estética, é arquitetura de resposta. Se o PET é a primeira resposta tática e a Rondesp e Patamo entram quando a crise cresce, existem outras tropas extremamente necessárias, aquela que só aparece quando o terreno, o tempo e o risco começam a trabalhar contra o Estado. É aqui que entram as CIPs e o BOP. Não são a mesma coisa, mas cumprem a mesma função: resolver o que ninguém mais resolve. No interior da Bahia, a guerra não é só contra o criminoso, é contra a distância e o terreno. E é por isso que as companhias independentes de policiamento especializado, as CIPs, surgem como uma resposta territorial. Popularmente chamadas de caatingas, essas unidades foram desenhadas para atuar onde o policiamento convencional perde tempo, perde mobilidade e às vezes perde a iniciativa. A Bahia é grande demais para uma única doutrina urbana, e as CIPs nascem justamente dessa adaptação: policiamento especializado, preventivo e repressivo, com foco em áreas que exigem conhecimento tático diferenciado, não só pelo crime, mas pelo ambiente: sertão, chapada, cerrado, Mata Atlântica, litoral. Cada cenário cobra leitura de terreno e estratégia próprios. E não é pouca coisa. Hoje a malha de especializada se espalha por diversas CIPs no estado, cobrindo regiões e missões distintas. É o que você pode ver no mapa. Elas estão distribuídas em várias regiões, tendo a CIP Caatinga como a pioneira em 17 de abril de 2001, antiga CEPAC. Destacam-se também as CIPs Cacaueira, Cerrado, Mata Atlântica e tantas outras pelo estado. Isso não é variação de nome, é sinal de uma polícia que precisou se fracionar para alcançar áreas onde o crime se movimenta com vantagem. O padrão mais associado ao fardamento operacional recente é o camuflado digitalizado tipo Marpat. A característica central do Marpat é o uso de microfarmas, pixels, em vez de manchas grandes. O conjunto é pensado para policiamento especializado em ambiente rural e ambiental, com foco em funcionalidade e resistência. E que tipo de ameaça empurrou essa arquitetura? Entre outras, o novo cangaço e o crime organizado no interior, ataques planejados, rotas de fuga longas, uso de pontos isolados, fronteiras informais entre municípios. Numa região assim, a patrulha comum pode até chegar, mas chegar tarde é muitas vezes chegar errado. A doutrina das CIPs é justamente diminuir esse atraso. E se as CIPs representam a especialização territorial extrema, o BOP representa a especialização técnica extrema. Ele não existe para fazer presença, nem para girar por mancha criminal. Ele existe para aquilo que não pode dar errado. Criado oficialmente em dezembro de 2014, como parte de um planejamento estratégico para grandes eventos, suas raízes nas operações especiais da Bahia remontam a 1981, quando um oficial da PM Bahia é enviado para concluir o curso de Operações Especiais COESP no Rio de Janeiro, e depois retorna com a missão de implementar esse viés técnico no estado. O BOP da Bahia se destaca na contenção de crises, trabalhando com equipes EOD para controle de artefatos explosivos, negociação de reféns, ocorrências críticas com o uso de snipers e a tomada de decisão sob pressão. Esse é o terreno do BOP. O BOP não patrulha, ele resolve. E resolve porque é construído para isso. Formação intensa, seleção rigorosa, preparo físico e mental, controle emocional e domínio de técnicas que não cabem no cotidiano do policiamento de área. É a unidade acionada quando a ocorrência ultrapassa a capacidade de qualquer outra camada. E quando o custo do erro não é um boletim,
É uma vida, uma tragédia, uma cidade em pânico. Para contextualizar, as CIPs existem para que o Estado não seja vencido pelo território. O BOP existe para que o Estado não seja vencido pela crise. Por fim, a Bahia deixa de parecer um estado com siglas demais e passa a parecer o que realmente é, um território onde a polícia precisou aprender a atuar em diversas camadas, porque um estado com realidades tão distintas exige respostas diferentes. O Petro segura a primeira pancada no território, Rondesp e Patamo entram quando a crise extrapola. As CIPs enfrentam o interior onde distância, terreno e tempo viram parte do inimigo, e o BOP aparece quando tudo falha, onde o erro não é opção. Essas camadas não são estética, são arquitetura de resposta. E talvez a pergunta mais importante não seja qual tropa é melhor, mas que tipo de paz a gente quer construir para que a polícia não precise ser sempre a última barreira. Qual a sua opinião sobre essas tropas? Deixe seu comentário. E se você está se preparando para o concurso da PM Bahia, confira o simulado no link da descrição ou no QR Code da sua tela. E para manter a maratona, confira esse vídeo aqui sobre Rondesp e Rota. Grande abraço e até mais!